Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, capítulo 2, a concepção bancária da educação como instrumento da opressão, seus pressupostos, sua crítica. Introdução. Quanto mais analisamos as relações educador-educandos na escola, em qualquer de seus níveis ou fora dela, parece que mais nos podemos convencer de que estas relações apresentam um caráter especial e marcante, o de serem relações fundamentalmente narradoras, dissertadoras. Narração de conteúdos que, por isto mesmo, tendem a petrificar-se ou a fazer-se algo quase morto, sejam valores ou dimensões concretas da realidade. Narração ou dissertação que implicam um sujeito, o narrador, e objetos pacientes, ouvintes, os educandos. Há uma quase enfermidade da narração. A tônica da educação é preponderadamente esta: narrar, sempre narrar. Falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado e bem comportado, quando não falar ou dissertar sobre algo completamente alheio à experiência existencial dos educandos, vem sendo realmente a suprema inquietação desta educação, a sua irrefreada ânsia. Nela, o educador aparece como seu indiscutível agente, como seu real sujeito, cuja tarefa indeclinável é encher os educandos dos conteúdos de sua narração. Conteúdos que são retalhos da realidade, desconectados da totalidade em que se engendram e em cuja visão ganhariam significação. A palavra, nestas dissertações, se esvazia da dimensão concreta que devia ter ou se transforma em palavra oca, em verbosidade alienada e alienante. Daí que seja mais som que significação, e assim, melhor seria não dizê-la. Por isto mesmo é que uma das características dessa educação dissertadora é a sonoridade da palavra e não sua força transformadora. 4 vezes 4, 16. Para a capital Belém, que o educando fixa, memoriza, repete, sem perceber o que realmente significa 4 vezes 4. O que verdadeiramente significa capital na afirmação para a capital Belém. Belém para o Pará e Pará para o Brasil. A narração de que o educador é o sujeito conduz os educandos à memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma em vasilhas, em recipientes a serem enchidos pelo educador. Quanto mais vai enchendo os recipientes com seus depósitos, tanto melhor educador será. Quanto mais se deixem docilmente encher, tanto melhores educandos serão. Desta maneira, a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador o depositante. Em lugar de comunicar-se, o educador faz comunicados e depósitos que os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a concepção bancária da educação, em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem para serem colecionadores ou fichadores das coisas que arquivam. No fundo, porém, os grandes arquivados são os homens. Nesta, na melhor das hipóteses, equivocada concepção bancária da educação. Arquivados porque fora da busca, fora da praxis, os homens não podem ser. Educador e educando se arquivam na medida em que, nesta distorcida visão da educação, não há criatividade, não há transformação, não há saber. Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros. Busca esperançosa também. Na visão bancária da educação, o saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber.
doação que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão, a absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no outro. O educador, que aliena a ignorância, se mantém em posições fixas e invariáveis. Será sempre o que sabe, enquanto os educandos serão sempre os que não sabem. A rigidez dessas posições nega a educação e o conhecimento como processos de busca. O educador se põe frente aos educandos como sua antinomia necessária. Reconhece na absolutização da ignorância daqueles a razão de sua existência. Os educandos, alienados por sua vez, à maneira do escravo na dialética hegeliana, reconhecem em sua ignorância a razão da existência do educador, mas não chegam, nem sequer ao modo do escravo naquela dialética, a descobrir-se educadores do educador. Na verdade, como mais adiante discutiremos, a razão de ser da educação libertadora está no seu impulso inicial conciliador. Daí que tal forma de educação implique a superação da contradição educador-educandos, de tal maneira que se façam ambos, simultaneamente, educadores e educandos. Na concepção bancária que estamos criticando, para a qual a educação é o ato de depositar, de transferir, de transmitir valores e conhecimentos, não se verifica, nem pode verificar-se esta superação. Pelo contrário, refletindo a sociedade opressora, sendo dimensão da cultura do silêncio, a educação bancária mantém e estimula a contradição. Daí então que nela, agora tem uma lista, tá? Numeradas pelas letras A a J. Daí então que nela, letra A, o educador é o que educa, os educandos, os que são educados. B, o educador é o que sabe, os educandos, os que não sabem. C, o educador é o que pensa, os educandos, os pensados. D, o educador é o que diz a palavra, os educandos, os que a escutam docilmente. E, o educador é o que disciplina, os educandos, os disciplinados. F, o educador é o que opta e prescreve sua opção, os educandos, os que seguem a prescrição. G, o educador é o que atua, os educandos, os que têm a ilusão de que atuam na atuação do educador. H, o educador escolhe o conteúdo programático, os educandos, jamais ouvidos nesta escolha, se acomodam a ele. I, o educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, que opõe antagonicamente à liberdade dos educandos. Estes devem adaptar-se às determinações daquele. J, o educador finalmente é o sujeito do processo, os educandos, meros objetos. Se o educador é o que sabe, se os educandos são os que nada sabem, cabe àquele dar, entregar, levar, transmitir o seu saber aos segundos. Saber que deixa de ser de experiência feito para ser de experiência narrada ou transmitida. Não é de estranhar, pois, que nesta visão bancária da educação, os homens sejam vistos como seres da adaptação, do ajustamento. Quanto mais se exercitem os educandos no arquivamento dos depósitos que lhes são feitos, tanto menos desenvolverão em si a consciência crítica de que resultaria a sua inserção no mundo como transformadores dele, como sujeitos. Quanto mais se lhes imponha passividade, tanto mais ingenuamente, em lugar de transformar, tendem a adaptar-se ao mundo, à realidade parcializada nos depósitos recebidos. Na medida em que esta visão bancária anula o poder criador dos educandos ou o minimiza, estimulando sua ingenuidade e não sua criticidade, satisfaz aos interesses dos opressores. Para estes, o fundamental não é o desnudamento do mundo,
a sua transformação. O seu humanitarismo e não humanismo está em preservar a situação de que são beneficiários e que lhes possibilita a manutenção da sua falsa generosidade, a que nos referimos no capítulo anterior. Por isto mesmo é que regem, até instintivamente, contra qualquer tentativa de uma educação estimulante do pensar autêntico, que não se deixa emaranhar pelas visões parciais da realidade, buscando sempre os nexos que prendem um ponto ao outro, ou um problema ao outro. Na verdade, o que pretendem os opressores é transformar a mentalidade dos oprimidos e não a situação que os oprime. E isto para que, melhor adaptando-os a esta situação, melhor os dominem. Para isto se servem da concepção e da prática bancárias da educação, a que juntam toda uma ação social de caráter paternalista, em que os oprimidos recebem o nome simpático de assistidos. São casos individuais, meros marginalizados, que discrepam da fisionomia geral da sociedade. Esta é boa, organizada e justa. Os oprimidos, como casos individuais, são patologia da sociedade sã, que precisa, por isto mesmo, ajustá-los a ela, mudando-lhes a mentalidade de homens ineptos e preguiçosos. Essa é uma citação de Simone de Beauvoir, tá? Como marginalizados, seres fora de ou à margem de, a solução para eles estaria em que fossem integrados, incorporados à sociedade sadia de onde um dia partiram, renunciando como trânsfugas de uma vida feliz. Sua solução estaria em deixarem a condição de ser seres fora de e assumirem a de seres dentro de. Na verdade, porém, os chamados marginalizados, que são os oprimidos, jamais estiveram fora de. Sempre estiveram dentro de. Dentro da estrutura que os transforma em seres para outro. Sua solução, pois, não está em integrar-se, em incorporar-se a esta estrutura que os oprime, mas em transformá-la para que possam fazer-se seres para si. Este não pode ser, obviamente, o objetivo dos opressores. Daí que a educação bancária que a eles serve jamais possa orientar-se no sentido da conscientização dos educandos. Na educação de adultos, por exemplo, não interessa a esta visão bancária propor aos educandos o desvelamento do mundo, mas, pelo contrário, perguntar-lhes se Ada deu o dedo ao urubu, para depois dizer-lhes enfaticamente que não, que Ada deu o dedo à arara. A questão está em que pensar autenticamente é perigoso. O estranho humanismo desta concepção bancária se reduz à tentativa de fazer dos homens o seu contrário, o autômato, que é a negação da sua ontológica vocação de ser mais. O que não percebem, os que executam a educação bancária, deliberadamente ou não, porque há um sem número de educadores de boa vontade que apenas não se sabem a serviço da desumanização ao praticarem o bancarismo, é que nos próprios depósitos se encontram as contradições, apenas revestidas por uma exterioridade que as oculta. E que, cedo ou tarde, os próprios depósitos podem provocar um confronto com a realidade em devenir e despertar os educandos, até então passivos, contra a sua domesticação. A sua domesticação e a da realidade, da qual se lhes fala como algo estático, pode despertá-los como contradição de si mesmos e da realidade. De si mesmos, ao se descobrirem por experiência existencial em um modo de ser inconciliável com a sua vocação de humanizar-se. Da realidade, ao perceberem-na em suas relações com ela como devenir constante. Curte esse vídeo e compartilha na escola, na faculdade, no grupo de trabalho, lá nos grupos de WhatsApp, compartilha para o pessoal todo conhecer, tá? Aqui está a playlist, em algum lugar dessa tela, a playlist Pedagogia do Oprimido. É com muita alegria que eu estou fazendo esta leitura, disponibilizando
o audiolivro para todos nós. Tá, meus amores? A educação está na nossa alma. E Paulo Freire é o nosso grande patrono, com muito orgulho. Se inscreve no canal. Tchau!